Bom dia a todos. Estamos aqui para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual pede que venha se expor para o Poder Legislativo o ocorrido nos últimos 4 meses. Convido o vereador Rogério, se quiser sentar aqui, por favor. Então, com relação às receitas, como nós estamos falando de quadrimestre, nós estamos falando do período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017. Nesse período, houve uma arrecadação total de R$ 83.217.616,92, aonde, desses valores, o que maior ressalta na arrecadação desse período foi o ICMS, R$ 28.273.573,55. Em segundo lugar, o FPM, R$ 12.079.732,03. Com relação à receita de transferências, que basicamente é o ICMS, o FPM, a gente tem que dizer o seguinte, que o repasse do governo estadual, ele tem aumentado, ou seja, tem superado as nossas expectativas. Então, se no momento que a gente disse que estava atravessando uma crise, a gente percebe que as receitas do governo estadual, ela vem crescendo. E, com isso, também influenciou no total das nossas receitas ano. Também, no período, tivemos uma arrecadação do ICSS no valor de R$ 9.406.580,37. Então, o total ano da nossa arrecadação foi de R$ 258.674.963,64. Com relação à despesa. Nesse período, tivemos uma despesa no montante de R$ 81.315.192,09. A maior despesa do período foi com pessoal, R$ 50.503.880,13. Um total de despesa ano de R$ 247.386.936,64. A despesa de pessoal, no último quadrimestre, ela é sempre maior devido ao pagamento e encargos do 13º. Então, entre o total da receita arrecadada e a despesa empenhada, tivemos um superávit de R$ 11.288.027. Esse montante, basicamente, ocorreu no mês de dezembro, porque de janeiro a novembro nós vínhamos acompanhando a execução, tanto da execução da despesa e a arrecadação, e ela vinha se mantendo. Agora, quando chegou em dezembro, foi um mês muito atípico para nós. Por quê? Porque nós tivemos um aumento na arrecadação do ICMS, no montante, só o mês de dezembro. Tá? Nós esperávamos um valor, veio mais de 800 mil a mais. O FPM veio 2.200.000 a mais do que estava previsto para arrecadar. Tivemos uma licitação da folha de pagamento, que havia vencido a folha, tivemos que fazer a licitação, e houve, então, um depósito por parte do banco vencedor no valor de R$ 4.100.000. A Secretaria de Assistência Social, ela foi contemplada só no mês de dezembro com R$ 819 mil, que às vezes foram parcelas que não veio o ano todo e chegou em dezembro, foi creditado. Tivemos também um repasse para um convênio do esporte no valor de R$ 101 mil.
tivemos uma devolução da Câmara de 1.484.000. Então, esse ou algumas outras receitas com valores menos expressivos, que basicamente soma o superávit que ocorreu no ano. Então, isso ocorreu em dezembro, não foi antes disso. Se nós formos ver por órgãos, né, a secretaria ou a unidade financeira que mais gastou no exercício foi a Secretaria de Educação, no montante de R$ 86.677.716,96. Isso implica que, do cumprimento das obrigações constitucionais, houve um percentual empenhado na faixa de 32,91% empenhado e pago o montante de R$ 68.065.367,79, fechando, então, o percentual de aplicação no ensino no percentual de 32,50%. A saúde também, secretaria bem expressiva do município, houve um valor empenhado no valor de R$ 56.951.320,36, aonde fechamos o exercício com um valor empenhado de 23,33%, onde a Constituição pede obrigatoriedade de 15%, e no montante pago de 22,38%. Com relação à folha de pagamento, a despesa com folha no exercício foi no montante de R$ 257.676.563,64, fechando o exercício com um percentual de 48,90%, dentro do percentual do limite prudencial que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com relação aos restos a pagar, iniciamos o exercício com R$ 14.202.019,94, efetuamos um pagamento de R$ 11.286.700,57 e houve uma inscrição, então, no final do ano, no valor de R$ 11.515.397,19. Isto posto, deixo aberto para esclarecimentos, perguntas que houver. Agradeço por enquanto. Bom dia a todos, bom dia, Inês. Gostaria de cumprimentar meu amigo Mar aqui, vereador. Inês, primeiro eu gostaria de fazer alguns apontamentos quanto, mais uma vez, a crise não chegou em Arujá há anos, graças a Deus, né? Que todos os anos a gente vê a prestação de contas e, graças a Deus, a gente sempre as receitas são esperadas ou a gente tem um pequeno superávit. Esse ano, graças a Deus, a gente teve uma grande surpresa. Espero que esse valor seja empenhado em programas que realmente tragam benefício para o município. Porque é triste a gente ver a gente gastar 32% do nosso orçamento na educação, sendo que a obrigatoriedade é 25%, se gasta tanto dinheiro sem entregar um serviço de qualidade. Continuamos caindo aos pedaços, né, todas as nossas unidades. Né. Na saúde é a mesma coisa, 23%, quando o obrigatório é 15%, 56 milhões, e não temos um cardiologista no nosso município. É muito dinheiro indo pelo ralo. E como você me passa esse percentual, todas as vezes eu passo para você a mesma preocupação. E as demais secretarias, quanto cada uma delas recebeu? Porque se nós temos aqui empenhado mais de 50%, sendo que mais 40 e alguma coisa ficou para o pessoal, o que sobrou para as demais secretarias? Então, nosso município hoje vive mal da educação, vive mal da saúde e nem vivemos nas outras secretarias? Né? Não sei se você pode me passar qual o valor das outras. Né? Primeiro é esse embate.
Então, com relação à crise, assim, gente, a gente não pode fechar os olhos. A crise no Brasil existe. O que vem acontecendo em Arujá é uma coisa muito atípica do que está acontecendo em outros municípios, até os municípios da região. Houve, né, contenções orçamentárias em diversos anos. Para quê? Para que se ajustasse o orçamento à devida estimativa da receita que fosse arrecadada. E também, como eu disse, agora, nós não temos bolinha de cristal para descobrir. É o que eu disse para você, em dezembro entrou uma receita que a gente não ia esperar. Dezembro é um mês que não é para entrar receita. Lógico, para gastar esse dinheiro, vai ser mandado projeto de lei para a Câmara. Né? Agora, com relação aos percentuais, a obrigatoriedade é 25% da educação e 15% na saúde. Tudo a mais que é aplicado, porque o orçamento é um todo, o orçamento é 100%. Ele é dividido, 7% para a Câmara, 25% da educação, 15% para a saúde, 1% por renda mínima, e assim vai, por percentuais da receita. Quando você fala, tá, mas houve uma aplicação maior na educação, pode ter certeza que outra secretaria deve ter diminuído a sua despesa. Porque não tem como ser o orçamento 105%, 110%. Né? A receita e a despesa, segundo a Lei 4.320, tem que ter um equilíbrio. Não pode estar desequilibrado. Então, quem acaba, vamos dizer, sendo, não desprestigiado, mas fica com menos arrecadação, é as outras secretarias, não tem como. Porque em cima desses percentuais, a gente ainda tem a obrigatoriedade de pagar os precatórios, que não tem como, tem que pagar. Né? Então, agora, os percentuais das outras secretarias, eu não tenho valores, mas eu não tenho percentuais das outras secretarias. Mas foram muito poucos, ficaram, vamos dizer, abaixo de 4 milhões, a não ser a secretaria, vamos dizer, que de serviço, que também, devido ao contrato do lixo, ela onera bem, mesmo assim, olha, ficou com 10 milhões 461 mil. Entendeu? Então, o orçamento é um só. E vamos dizer, à medida da visão do administrador, ele é que diz, olha, isso e aquilo. Eu quero deixar bem claro que as secretarias e os secretários, eles são os responsáveis de verificar suas dotações. Quando, vamos dizer, eles fazem uma pré-proposta orçamentária e manda, a Secretaria de Finanças, ela só ordena ali. Então, cada secretário, ele é responsável por verificação dos seus contratos, dos seus gastos, quais são as suas prioridades, tá certo? Obrigado. Quando eu disse a respeito do orçamento, não foi apenas uma pergunta, foi uma afirmação quanto ao que está acontecendo, porque sabemos que é 100%, então não tem como ter um orçamento de 101%. Foi uma afirmação. Quanto à pergunta, ainda eu estendo, depois eu vou solicitar que você possa falar por secretaria os valores para que a gente possa anotar, ou que é bom também, como é gravado, para o público presente saber quanto está sendo gasto em cada secretaria, aquele pessoal preocupado em cultura, em serviço, que a cidade está praticamente abandonada, para que toda a população tenha um entendimento maior nos valores. Inês, eu continuo insistindo, quando se investe 23%, mas manda um orçamento com 18%, com 19%, mais uma vez se falta planejamento, pois aquele planejamento que vocês iniciam no ano não é o que finaliza em dezembro.
E todas as vezes que se fala com o secretário, a responsabilidade é sempre transferida para a Secretaria de Finanças. Olha, nós não temos dinheiro, o orçamento não está sendo cumprido. E a gente pode ver que não está sendo cumprido, porque, como você mesmo deixou claro, você não tem exatamente de onde saiu o recurso para chegarmos a 23% na educação. Ou seja, ele estava lá, a gente pegou 100 mil do esporte, 300 mil da assistência social. Então, essas pastas vão ficando descobertas e a população fica naquela espera daqueles planejamentos, daqueles programas que iriam se iniciar. É mais um erro, que nem eu sempre gosto de insistir. O fato de você ter dinheiro não quer dizer que você tem uma boa prestação de serviço, porque é que se gasta e o serviço não chega até a população arujaense. Né? E eu gostaria de saber com que olhos que a Secretaria de Finanças hoje está analisando essa quantidade de processos dessas empresas que estão sendo contratadas de forma emergencial. Né? Sabemos que há uma legislação pertinente, sabemos que há uma forma de contratação. Toda vez que há uma contratação de forma emergencial, como hoje temos no lixo, que é um dos nossos maiores orçamentos, e a outra fatia do bolo é a saúde, né, também com contrato emergencial. De que forma que a Secretaria de Finanças está olhando e analisando caso a caso? Pois quem tem que suprir é sempre da Finanças. O dinheiro tem que sair de uma pasta para ir lá. Né? Então, de que forma que a Finanças acompanha? E depois eu quero fazer uma pergunta também a respeito do nosso processo que estamos tendo aqui, um processo que está pedindo a abertura de inquérito quanto ao não cumprimento, né, do autógrafo da Câmara. De que forma que a Secretaria de Finanças também está vendo isso, já que se trata de orçamento? A gente vai falar, mas a gente está fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas isso não... Com relação aos emergenciais, eu digo assim, a lei é clara. Existe a Lei 866, e diz que deve existir um processo ritual aonde tenha licitação, aonde tenha essa licitação pode ser uma concorrência pública, uma tomada de preço, dependendo do valor. A questão é que às vezes surgem coisas decorrentes do poder judiciário que foge até o Poder Executivo, e isso faz com que o Poder Executivo tome medidas, até de uma contratação emergencial. O meu ponto de vista é cumprir a lei no sentido, vê os valores, faz orçamento, reserva-se a verba, faz uma licitação. Este é o ponto que tem que ser cumprido, independente para que for. A lei fala isso, então assim tem que ser. Agora, a administração, num todo, ela é que também, ela dita, falou assim, olha, a lei é essa, mas eu quero ir por aquele caminho. Então, não tem muito que ter palpite da secretária de Finanças. O palpite da secretária de Finanças é olhar e falar assim, ó, não tem saldo de verba. Se vocês não cumprirem ter saldo de verba, não dá para ter contratação. Desculpa estar me alongando, só mais um para finalizar, pastor, eu sei que você também quer perguntar. É a respeito agora sobre a denúncia que houve. Você acabou de citar e deixou bem claro que vocês se preocupam no cumprimento das leis. Você deixou claro. Mas até que ponto há essa preocupação? Pois vocês não cumpriram o autógrafo, ou seja, o Legislativo está aqui para fazer leis, para publicar as leis junto com o Executivo, para aprovar as leis que vocês enviam. Então, houve uma infração clara, já ao não cumprimento da lei, quanto a essa denúncia. Pois a LOA, houve diversas emendas, no qual vocês levaram em conta o autógrafo da Câmara com essas alterações e publicaram a lei antecipadamente. Posterior a esta data, vocês republicaram ela. Por que neste momento não foi observada as leis que vocês garantem que cumprem? Né? Vale lembrar que hoje corre na Câmara um processo administrativo pedindo o afastamento do prefeito para averiguação dessa lei. Então, gostaria que você transmitisse qual é a visão da Finanças, pois passa lá, né, que é orçamento. Eu acredito que se foi o jurídico, então eu não entendo. Se quem está fazendo o nosso orçamento é o jurídico, fica difícil.
né? Por isso que a gente entende que não tem dinheiro nas outras pastas, que cada uma não está fazendo o seu papel. Então, gostaria, até para esclarecer para a população arojaense, já que na quarta-feira, não sei se teremos esse processo para ser votado, para que a população possa ter um entendimento maior, pois é na pasta de finanças. Obrigado. Eu tomei conhecimento desse processo e eu fiquei realmente muito surpresa. Por quê? Porque quando da publicação em dezembro, nós tomamos maior cautela. Foi questionado a Secretaria Jurídica, foi feita reunião em Secretaria de Planejamento, e a decisão, a postura que foi tomada com respaldo jurídico. Agora, se esse respaldo jurídico não é de acordo com a lei, então, aí é complicado. Mas foi debatido, foi conversado. E com relação às emendas, porque primeiro foi feitas as emendas, foi vetado e depois caiu o veto. As emendas ainda está contemplada. O orçamento contém essas emendas. E ela não foi desprezada. Tá? Então, agora, se é devido ou indevido, aí eu acho que já virou na esfera jurídica, o vereador, porque realmente me foge. Porque quando foi tomado, olha, publica dessa forma, publica, foi de acordo com o respaldo jurídico. Tá bom? Inês, em cima do que você disse, o respaldo jurídico não foi dos maiores, né? Você passou lá, né? Você simplesmente passou. Chegou os vetos, no primeiro momento a gente derrubou, mas vocês já haviam publicado a lei antes da votação, de uma forma errada. Houve o autógrafo informando, depois vocês corrigiram. Então, no primeiro momento não estavam contempladas, pois sempre se fala que está dentro dos programas, mas nunca se acha as emendas lá, certo? Tendo a possibilidade do prefeito remanejar, perfeito, está dentro da lei, né? Essa que é a nossa preocupação, pois hoje as coisas que são cumpridas são sempre o que favorece o Executivo. As nossas diretrizes, a demanda da Câmara é poucamente atendido lá embaixo, né? Essa é a nossa preocupação. Chegou mais 2 vereadores, gostaria de cumprimentar o Renato e o Paraíba, né? Vou deixar que os demais façam pergunta, tá bom? Para ficar gravado. Ela esclareceu dentro do que a gente imaginava, que foi o jurídico, mas, como eu disse antes, é uma responsabilidade do setor de finanças, né? A publicação das leis. Então, com o aval do jurídico, né, ela publicou dessa forma erradamente, no qual está havendo esse processo hoje na Câmara. E como ela falou, a gente vai estudar os autos, né, para a população que está nos assistindo, para ver de que forma a gente vai tratar esse assunto aqui na casa, tá bom? Bom, primeiro quero agradecer a secretária por estar aqui esclarecendo e cumprimentar a todos com bom dia, os vereadores aqui presentes. Secretária, a senhora falou questão de respeitar as proposituras, as legislações que a senhora acabou de dizer, mas nos veio uma dúvida aqui. A senhora falou acerca dos percentuais, os investidos a mais nas secretarias da Educação, de Saúde, não estão relacionados ao aumento da receita? Essa seria a minha dúvida. A senhora falou acerca da Secretaria da Saúde e também da Educação. Não estão a mais, que a senhora teve que tirar, a senhora teve que tirar de uma secretaria para colocar na outra, não seria mais? Não está tendo um equívoco aí, no que diz respeito que a senhora falou? Essa só seria a minha dúvida. Assim, a própria lei, quando ela fala da aplicação dos 25% e dos 15% da saúde, ela diz a forma, ou seja, de 10 em 10 dias, não é no final do ano, de 10 em 10 dias, a gente tem que computar as receitas de impostos que entraram, nós fazemos o cálculo do percentual e transferimos para uma conta específica, no decorrer do exercício. Inclusive, a gente toma cuidado para a última 10 dias do ano, a gente também transferir esse montante para essa conta. Então, da receita efetivamente arrecadada, foi cumprido o cálculo dos percentuais. Tá bom? Então, mas pelo que eu tô percebendo aqui, não está tendo a mais, não está tendo um desequilíbrio no que diz respeito aos investimentos, porque pelo que a senhora falou aqui, eu estou percebendo que está passando no que a senhora falou, na questão de cumprimento. Eu acredito que
tanto uma secretaria quanto a outra, está passando. Então, está sendo a mais. Então, essa seria a minha dúvida, que não ficou bem esclarecido. Então, só para ajudar é que como houve uma arrecadação a maior, não quer dizer... o montante é 100%. Se tirou 33, se a previsão era arrecadar 100 milhões, é 100%. Se para arrecadar 200 milhões, continua 100%. A diferença é a porcentagem que irá aumentar dentro daquele número. Ou seja, é 15% de 100 ou de 200 milhões, independente do valor arrecadado no final. O que se aconteceu é que na educação, mais uma vez, comeu 32% do nosso orçamento total, e a saúde, mais uma vez, 23%, sendo que o serviço não chegou até a população e as demais secretarias ficaram sem dinheiro mais uma vez. Foi essa a discussão, né? O nobre Paraíba quer fazer uma pergunta. Bom dia a todos, vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, imprensa, secretária. Eu aqui tenho uma dúvida, Inês. Eu queria que você pudesse nos sanar essas questões aqui. Em 2016, eu vou voltar um pouquinho o tempo para a gente poder entender a nossa situação. Em 2016, nós estávamos no antigo governo. E lembro bem que houve também, por parte dessa casa, uma questão bem parecida com essa que aconteceu agora. O governo, nós aprovamos o orçamento, inclusive eu era relator da Finanças e Orçamento, presidente da Finanças e Orçamento, era relator da Justiça e Redação, e eu lembro que nós aprovamos um orçamento, o vereador Rogério, onde o prefeito também cometeu a mesma coisa, parecidamente com o que ocorreu hoje, o que está ocorrendo. Esta foi publicada. Eu queria que a senhora pudesse explicar a diferença daquele molde que foi da gestão anterior para a diferença agora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente poder entender, porque nós aprovamos um orçamento, o orçamento não foi cumprido, Nós aprovamos um orçamento, um belo orçamento aqui, os vereadores, nós emendamos, e naquele momento eu lembro bem que todos os vereadores mandaram emendas, e nós optamos em essas emendas ser feita pela a Comissão de Finanças e Orçamentos da nossa cidade. Lembro bem que estava lá 5 milhões, que era já para ter dado início na construção da escola do Jordanópolis. Eu queria poder que a senhora pudesse aqui nos explicar a diferença do antes e depois. Quando o orçamento se torna projeto de lei e vem para a Câmara, e quando ele volta como autógrafo, como para ser dado o número de lei, ele começa a ser analisado em âmbito jurídico, não mais no âmbito da Secretaria de Finanças. Então, naquela época, o entendimento jurídico era um. Hoje, o entendimento jurídico é outro. Eu não tenho outra, você entendeu? Porque, na época, o entendimento era... Não teve uma manifestação jurídica para aquilo. E é como eu disse para o vereador Rogério aqui. Quando voltou, antes de ser publicado, houve uma manifestação jurídica e uma manifestação do chefe do executivo para tomar essa atitude. Houve reunião com o secretário de Planejamento, houve reunião com o secretário jurídico. Então, é uma postura a partir de uma manifestação jurídica. Só queria agradecer, Inês, que eu vou ter que me retirar. Estou com compromisso agora às 11 horas. Tá? Obrigado mesmo, por enquanto. Tá? Fica com Deus. Depois, se você pudesse deixar essa lista com valores de cada secretaria, com qualquer vereador para passar para os demais, eu agradeceria, tá bom? Obrigado. Secretária, eu acho que eu não fui contemplado com minha pergunta, haja vista que, por mais que o chefe do executivo, naquele momento lá,
ele tivesse discutido no âmbito jurídico de poder se tornar a peça viável do jeito que foi apresentada pela casa, com as emendas e com tudo, eu acho que naquele momento, é tanto que eu vou pegar a peça orçamentária, que ela tem que estar aqui na casa, e naquele momento também houve um erro. Houve um erro porque se nós aprovamos com a emenda, se a prefeitura achou por via de dúvidas em não acatar as emendas feitas pela comissão, que era emenda dos vereadores, atendendo a demanda do município, que todos os vereadores nós temos contato 24 horas com o eleitor, com o munícipe. Então, ele que solicita, olha, nós precisamos de um aumento da castração dos cães e gatos no município. Olha, nós precisamos de um aumento no número de vagas das creches. Então, é a partir desse momento que o vereador faz a função dele representando a população. Então, naquele momento lá, eu pude perceber também que houve uma divergência. E o jurídico não é Deus. O jurídico, justamente isso, ele está para ser julgado. Os atos jurídicos da prefeitura são julgados por esta casa. É tanto que, nesse momento, está sendo julgado. Então, eu não fui contemplado, pois, se não atendeu a peça orçamentária com as emendas, volta a reafirmar. Eu quero entender o porquê da publicação e o porquê da ação do prefeito, que também, naquele momento, me ocorreu a mesma situação. Eu acho que foi até pior, porque se não cumpriu, ele não vetou. Então, eu queria poder entender aí. Bom dia a todos. Como a gente chegou no final, meio que perde um pouco do conteúdo e poder comentar, mas faço aqui os questionamentos, e me parece, até porque nós estamos tratando da questão orçamentária, me parece que entraram numa questão do que está acontecendo aqui na casa, de uma denúncia na casa, eu não posso ficar calado. Há uma distinção muito grande do que ocorreu lá e o que está ocorrendo agora. O que se discutiu lá atrás é a execução orçamentária, se as emendas foram executadas ou não. Isso é uma questão que você pode sim, o vereador tem todo o direito de fiscalizar, de denunciar essa execução orçamentária, e é por isso que tem as audiências públicas aqui, que é para apontar, então, nós precisamos mostrar aqui, pontuar na audiência pública, onde o governo não executou o orçamento, onde o governo não está atuando, onde os números que o governo apresenta por meio da secretária aqui é conflitante ou não. Então, agora é a hora de questionar se o governo está executando a peça orçamentária. Ponto. E essa é uma questão. O que se discute, e lá atrás, em 2016, no orçamento de 2016 para 2017, houveram sim as emendas, foram publicadas. Agora, se elas foram executadas ou não, aí é por isso que nós fazemos aqui a audiência pública. O que se discute lá, agora, não quero entrar nesse detalhe, porque não é o caso aqui, mas só para esclarecer, o que discute aqui é o fato daquilo que foi, o autógrafo que saiu da casa foi publicado diferente. Ou seja, aquilo que se publicou não foi aquilo que saiu do autor. É só isso. O que se discute é isso. A execução orçamentária, aí nós podemos discutir agora 17, 18, 16. Agora nós estamos o último quadrimestre de 2017. Então vamos pegar aqui, o orçamento de 2017 inteiro, aquilo que foi planejado, e verificar se esse último quadrimestre se executou o orçamento, a previsão orçamentária de arrecadação de gasto. Isso é uma coisa. E como nós vamos fazer agora, este ano 2018, que fizemos diversas emendas, né? Nós passamos por diversas emendas agora, e no primeiro quadrimestre nós vamos acompanhar, ver se alguma dessas emendas já saiu do papel e passou a ser ação de governo, no segundo a mesma coisa, e no final do ano nós poderemos verificar
se a execução orçamentária e as emendas propostas pela casa, ela foi executada. Isso é uma coisa. O que se discute na outro caso aqui, que não vem o caso, mas por tratar o orçamento, é apenas que a publicação foi diferente daquilo que saiu do autógrafo. É pura e simplesmente isso. Vereador Paraíba, eu acho que o que foi exposto pelo vereador Caroba aqui está bem, assim, muito bem explicado. Eu acho que é isso mesmo, né? A questão entre um questionamento lá atrás e o questionamento de hoje, eles são diferentes. Né? Um se falava da execução e o outro fala de uma publicação. Né? Então, com relação aos terceiro quadrimestre de 2017, era isso que a gente tinha que ofertar. E eu agradeço a participação de vocês aí. Tá bom? Obrigada, está para encerrado.